Que alegria! Mais um Vibe Zen, o podcast da Virada Zen. Esse movimento que vai ter uma nova edição em São Paulo entre os dias 20 e 26 de outubro. E é um evento que inclui, abraça e atrai buscadores, gente que está querendo resolver questões de saúde mental, de ter uma saúde física, de cuidar da sua espiritualidade. Está aqui comigo Mariana Amaral, a criadora da Virada Zen, que eu sempre pergunto, Mari, o que é, afinal, a Virada Zen? A Virada Zen, bom, para mim hoje é uma alegria estar aqui. É um festival com centenas de atividades gratuitas espalhadas pela cidade, todas convidando a gente a viver um mundo melhor, mais saudável, mais alegre. Então, a gente vai ter aulas de yoga, teatro, dança, música, atividades para as crianças. Tudo isso gratuitamente, espalhado em vários pontos da cidade. A pessoa que entrar no nosso site vai conseguir viver um retiro urbano gratuito, porque a pessoa entra lá no site, escolhe as atividades que quer fazer e quando chega no domingo tem uma grande celebração no Parque Ibirapuera, que vai ser assim uma energia incrível. A gente está preparando tudo com muito amor. E teremos um dia que é o ápice desse evento, que é o Parque do Ibirapuera, atrás ali do auditório. E teremos lá uma super aula de yoga, desse super yogi, que desenvolveu o método que hoje é levado para através de mais de 1.400 professores ao redor do mundo. E está aqui com a gente Paulo Junqueira. Muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. A essa nossa família, né, da Virada Zen. E que felicidade você estar com a gente nessa edição que vai ser tão potente. Bem-vindo. Muito obrigado, a felicidade é minha. Estou emocionado. Eu não estava, desculpa, gente. Fiquei agora, quando começou, você foi falar, já comecei chorando. Obrigado pelo convite, pela confiança, pela parceria, por tudo, pela oportunidade, principalmente. Obrigado. Ai, Paulo, sabe que eu estou muito feliz de você estar com a gente na Virada Zen, porque olhando para você, eu vejo o amor que você tem nessa entrega dessa aula de yoga. E quando eu vi que você consegue reunir tanta gente, eu falei, gente, o que tem de diferente ali, né? Então, queria que você me contasse como que é para você quando você vai dar uma aula de yoga, assim, qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo, como é que você chega quando você olha para aqueles alunos todos. Como que é isso para você? Meu Deus, é uma coisa... Eu não me acostumei até hoje. Eu faço isso há 35 anos. Graças a Deus, as salas são cheias todo dia. Gente, eu estou super emocionado. Que coisa! As aulas, todo dia, é uma honra para mim. Eu trato essa história... pode ter uma salinha pequena em qualquer lugar que seja, ou pode ter os grandes eventos que eu sempre faço, pode ser o Cristo Redentor, que eu já fiz. Foi a primeira pessoa a dar uma aula lá, né? Uma coisa que me emociona até hoje. Pode ser qualquer lugar, pode ser para uma pessoa, pode ser para 10 mil pessoas. É o mesmo amor, é a mesma verdade, é a minha preocupação em fazer a pessoa se sentir bem, na coisa acontecer da melhor forma possível. Nunca foi para mim. Eu acho que sempre foi... Eu sempre me vi como um instrumento de levar o bem, a saúde. Eu acho que Deus me deu a oportunidade, através disso, de fazer o que eu sempre quis, de ser um instrumento para melhorar a vida das pessoas. E eu vou fazer isso até o final, até o último dia que eu puder. E o que eu fico mais feliz nisso tudo, é saber que eu consegui passar isso para outras pessoas que vão conseguir continuar levando isso em frente. Porque a ideia era essa. Não é, eu acho que todo mundo é igual, né? Todo mundo... tá no mesmo barco, remando para o mesmo lugar. E quando eu falo que Deus me deu um microfone muito potente, que são esses eventos grandes que eu consigo fazer, me deu uma voz forte, que são as minhas aulas do dia a dia, então eu tenho muito cuidado, eu tomo muito cuidado com o que eu falo, porque eu sou ouvido. As pessoas, eu falo que eu tenho muito respeito. É uma frase que eu falo quando eu dou curso, eu falo há muitos anos, que aquela pessoa que está na minha aula, que está no meu curso, que está na minha vida e eu estou trabalhando ali, não é a pessoa que eu mais amo, mas é a pessoa que alguém mais ama. E por isso eu tenho que tomar todo o cuidado com essa pessoa. Então, eu acho que o meu trabalho é muito pautado no respeito ao outro. Eu olho para as pessoas
pessoas com muito carinho, com muita verdade. E isso, a ressonância disso são as aulas assim, é o dia a dia com aulas cheias. Porque quando não é autêntico, quando não é de verdade, dali a pouco acaba. E faz 35 anos que eu dou aula todos os dias, que graças a Deus, todo dia tem bastante gente ali. Então, eu acho que é muita gratidão por isso, por essa oportunidade, por tudo que eu vivo, né? Eu acho que tem muito amor envolvido. Nunca teve eu aqui me sentindo qualquer coisa diferente, não. Tem eu juntinho com eles, eu estudei para estar aqui, para estar ali, eu me preparei, me preparo todos os dias. Então, assim, eu me vejo só numa posição de um facilitador dessa saúde, desse bem-estar, de tocar a espiritualidade das pessoas de forma muito simples, sem rótulo, sem nada. Sem dogmas. Sem nada, sem Sim. dogmas, sem nada. Mas isso eu acredito que vem primeiro da sua essência, né? Entender possível. que é a essência de um professor, né? De qualquer professor da escola, da universidade, Sim. qualquer pessoa que se prepara para preparar o outro, né? É a própria missão do canal, que dá passagem a algo maior, que você não sabia, você não esperou um dia dar aula para 10 mil pessoas, Não. ter seu método espalhado pelo mundo. Não. Mas eu queria, Paulo, voltar algumas casinhas nessa trajetória, assim. Da onde você veio, em que momento essa história se desenhou? Quais foram os percalços, talvez, enfim, as oportunidades que surgiram? E conta um pouco da história do Paulo, para a gente entender da onde vem essa caixinha de sementes que hoje virou uma floresta. Sim. Né? E qual foi a virada, né? Sim, eu nasci em Paranaguá em 72 e a minha mãe morreu no meu parto. E eu nasci uma criança, desculpa, muito pequeno e eu tinha 1 quilo. Eu acho que ali começou a minha luta, a minha conexão com a força. E eu comecei a descobrir que eu precisava ser forte. Até uma pessoa... Eu sou muito vascularizado, né? Me disseram que eu sou assim porque eu lutei muito pequeno para ficar vivo. Eu não sabia que tinha vínculo, mas uma pessoa que estuda isso me disse que sim. Então, eu nasci muito pequeno, e de 1 quilo, minha mãe não viveu, e dali eu fui adotado por uma outra família, morei lá em Paranaguá até os 5 anos de idade, depois me mudei para Três Pontas, que é o sul de Minas, e lá, muito novinho, eu já dava aula. Pequeno, eu brincava de dar aulas, porque eu queria dar aula, eu não sabia nem o que era aquilo. De movimento. De alguma coisa, de ginástica, de movimentos. Tava pronto. Sempre quis dar aula. Eu nunca achei... Nossa, eu tô arrepiada. Eu nunca quis ser outra coisa, nunca achei graça. Eu achava lindo quando eu via alguém dando aula de ginástica, né? Na época era isso, a gente não tinha internet, né? Vamos colocar isso, eu nasci em 72, era 79... E você vivia alguma coisa na televisão. Eu lembro que tinha aquela... pouca coisa. Ala Tinha Sherman. Ala Sherman No TV Mulher. Sim, tinha Ala Sherman, tinha uma outra... Enfim, tinha aquelas pessoas da época, mas eram poucas pessoas. Depois vieram as aulas de yoga, dançar... De yoga não, de aeróbica. De aeróbica. Então, muito novinho, eu só queria dar aula. Minhas brincadeiras eram todas voltadas, eu dando aula, porque meu pai tinha fazenda na época, era levar meus amigos para a fazenda, eu dava aula. Na minha casa, era uma casa de 2 andares, assim, no andar de cima, eu dava aula também. E meu pai falou, nossa, um dia você vai afundar no andar de baixo, porque a gente pulava e eu dando aula. Era sempre isso. E aí, muito novo, eu comecei a praticar artes marciais e natação. E comecei a competir, que eu tinha muita aptidão física, ainda bem, porque eu sempre gostei tanto, né? E aquilo, essa coisa de trabalhar com movimento, de competir, eu me voltei muito para tudo isso. Resumindo, que a minha história é muito longa. Quando eu tinha 14 anos, eu fui à minha dentista, lá em Três Pontas, a Ruth, e ela falou, Paulo, você que é atleta, que gosta muito de esporte, eu estou fazendo uma aula de yoga, você já viu falar? Eu falei, eu já vi falar, mas eu não sei o que é. Isso eu tinha 14 anos, então vamos colocar 80 e pouquinhos, né? Interior, não é como São Paulo, não é como o Rio, que tem tudo, já tinha tudo. E o yoga chega lá já é uma coisa meio fora de mão, né? Era uma professora que, inclusive, era daqui, de Piracicaba, inclusive. Professora Tereza. E ela falou, você não quer ir nessa aula? Eu falei, quero. Aí eu fui, só tinha ela e tinha 2 velhinhos, senhorzinhos bem velhinhos e 2, 3 senhorinhas. A minha dentista também era mais velha. E aí eu achei bonito aquilo, os movimentos, os astros, não sabia nem o que era aquilo. E fiz aquilo, mas aquilo já começou, eu falei, nossa, que bonito, mas é muito leve, eu pensei. E eu era do taekwondo, um atleta, um adolescente de 14 anos, natação, eu competia realmente pela escola, pelo clube, e eu falei, nossa, mas um dia eu vou fazer esse negócio aqui diferente. Já despertou em mim lá atrás.
E aí eu fiz umas 6 aulas, a Tereza foi embora, a professora Tereza foi embora, eu acho que voltou para Piracicaba, ficamos sem ninguém. E aí, na minha casa tinha muitos livros. Meu pai comprava muitos livros. O Conhecer e a Barça, Medicina e Saúde. E eu fui procurar yoga. E eu encontrei. Nos 3 livros tinha. E aí eu vi as posturas. Eu lembrava da professora. E eu ficava lá paradinho. Postura da árvore, o Trikonasana, guerreiro. Eu ficava parado. Eu falava assim, gente, mas como é isso? Eu fico parado? Não sabia nada, né? Não tinha na televisão isso. Não tinha yoga na televisão. E eu ficava naquele negócio, falei assim, mas um dia eu vou... Acho que será que se isso aqui fosse mais movimentado, não seria mais interessante? Eu comecei a pensar. E aí eu comecei a dar aulas de ginástica aeróbica com 17 anos. Eu não era formado em nada, mas eu era atleta de ginástica aeróbica, então as pessoas queriam que eu desse aula. No final das minhas aulas, eu dava algumas posturas de yoga. As pessoas achavam aquilo, nossa, que máximo! E eu comecei a levar coisas muito diferentes. A minha aula já era um pouco diferente, e no final eu dava algumas posturas, tanto de chão quanto em pé. E a coisa foi indo e eu comecei a escrever. Eu tenho um esboço na minha casa até hoje. Nem sei onde está, papel de caderno que eu desenhava um bonequinho do um asana e falava, o que eu posso fazer? Eu ficava pensando em como fazer aquilo ser mais atrativo. Resumindo a história, eu comecei a desenvolver o Super Yoga lá atrás, ou seja, então tem mais de 30 anos, e eu comecei a tomar coragem de mostrar algumas coisas. Eu fiz faculdade de Educação Física, eu fiz algumas formações de yoga, várias delas, fiz no Brasil, fiz fora, e eu comecei a ter coragem, aí eu comecei a dar aulas de yoga. E as aulas de yoga eram de Hatha Yoga. E naquela aula de Hatha Yoga eu já comecei, eu vou movimentar, eu vou fazer vou sincronizar o movimento do braço com respiração, um pranayama, sabe assim, um pranayama movimentando o corpo. Aquilo começou, vai ser assim. Então, esse aqui, eu fui fazendo testes. Os alunos não sabiam nem o que era aquilo, nem o que era nada. Nem que era cobaia. Nada, que era cobaia. Todos eles foram cobaia até eu sou cobaia de mim mesmo até hoje. E assim, aí eu comecei a dar aquelas aulas e assim, as aulas começaram a ficar, as pessoas gostavam daquilo. A aula do Paulo é diferente, é uma outra coisa. E aí eu mesclava, eu dava aulas de ginástica, dava aula de yoga, dava aula na piscina, eu sempre fiz tudo muito. Eu chegava a dar 14 aulas por dia, isso ao longo da vida. Uau. E aí foi até que surgiu uma oportunidade de eu vir para São Paulo há 20 anos atrás, que foi na Academia Riboc, que era assim, surgiu uma oportunidade de dar uma aula de yoga. E um conhecido meu aqui de São Paulo, um amigo, falou, Paulo, você não quer vir morar em São Paulo? Tem uma super academia, na época a Riboc era a mais importante, ainda é das mais. Surgiu uma vaga de professor de yoga. Você não quer? Eu falei, claro que eu quero. Eu achei que era só chegar e vir dar aula. Que então a vaga era minha, não era. Porque era assim, era São Paulo inteiro fazendo teste para dar aula lá, porque era muito bom para um professor dar aula lá, porque era uma academia que era uma super vitrine. E chego eu, todo humilde, trago um álbum meu de fotografias, com posturas. Você estava em Três Pontas, estava lá em Três Pontas. E aí eu vim e mostrei para a coordenadora que eu fazia todas as posturas. Eu tinha um álbum de fotos que eu fiz, imprimi numa impressora de papelaria e trouxe. Enfim, a hora que eu dei a aula, ela ficou muda. Ela falou para outra professora, que estava saindo do horário, deixando a aula, né? Ela olhou, ela falou, meu Deus. Eu vi ela falando assim, eu falei, será que o meu Deus, ela gostou, ela não gostou, eu não entendi o que era. O material de divulgação estava pronto, era só botar a marca da academia. Assim, se ela tinha gostado, ela falou, Paulo, então se caso der certo, eu te ligo dia tal. E aí eu voltei para Três Pontas, meio sem saber o que era o meu Deus dela, se ela tinha gostado ou não. E fui eu, mas continuei dando as minhas aulas lá. Eu tinha academia lá, tinha um estúdio lá, tava trabalhando. E aí um belo dia ela me liga e falou, Paulo, você pode começar a semana que vem? Eu falei, não, sou eu. E aí começou a mudança da minha vida, porque aí eu vim para uma cidade realmente grande, onde as pessoas podiam conhecer, mas eu vim, você não sabe como eu vim. Eu continuei com as minhas coisas lá, eu dava aula em São Paulo segunda e quarta, das 8 às 9h15. Das 8 às 9h15 na Riboc. Eu dava aula em Três Pontas das 6 da manhã ao meio-dia. Meio-dia e 25 eu pegava um ônibus. Chegava em São Paulo 6h30 da tarde, da noite. Chegava aqui na Tietê, pegava metrô, não sabia nada. Pegava metrô aqui até Brigadeiro, pegava ônibus até a Riboc na Vila Olímpia. Chegava lá, colocava meu uniforme, dava aula das 8 às 9h15, namastê no final. Desligava o som, ninguém via. Eu saía voando da academia, voando pelas ruas. Pegava um ônibus, pegava o metrô, ia para a rodoviária. 10h30, eu acho que eu estava dentro do ônibus de novo.
ia para Três Pontas, acordava lá às 5 horas da manhã, chegava em Três Pontas às 5 horas da manhã. Foi muito bom, foi difícil, mas foi bom. E aí dava aula terça-feira o dia inteiro, quarta-feira dava aula até meio-dia lá de novo, pegava o ônibus de novo, 12h25, vinha, e eu fiquei nessa vida lá e cá ninguém sabia, nem lá, nem aqui, que eu estava fazendo tudo isso. Meus alunos nem daqui. E aí aqui eu dava aula numa salinha pequena com poucos alunos, que era o que a Andréia tinha, a pessoa que saiu. Foi lotando a minha aula, foi lotando, cada semana, não estava cabendo. Ela falou, Paulo, ela falou assim, eu não esperava outra coisa, mas assim, tá muito, a gente vai ter que trocar você de sala. E aí me colocaram numa sala grande. E aí eu já comecei a ter um nome na academia. Eu já era o Paulo, que dava aula de yoga, uma aula de yoga mais animada, uma aula de yoga que as pessoas... Já tinha nome nessa época, não? Não tinha nada, era a aula do Paulo. Era a aula do Paulo, que era uma aula... É diferente, eles falavam, é uma aula mais animada, é alguma coisa diferente, eles falavam assim. E aí, até que então, eu consegui vir para cá, porque eu comecei a ter um pouquinho mais... Eu comecei a tomar coragem de ficar aqui. E aí eu fiquei aqui. Eu fui morar em lugares difíceis na época, em coisas complicadas. Não que eu precisasse exatamente, mas eu passei por isso. Parece que eu precisava passar por isso. Enfim, fiquei em São Paulo e aí eu comecei a ficar um pouco conhecido. Da Reebok eu consegui aluno de personal, aí eu consegui uma outra academia, que é a First, aqui na Consolação. E eu comecei a ficar uma pessoa... Eu podia ficar aqui, então, de forma digna. E aí eu fiquei e fui ficando conhecido. E as pessoas aí... Passaram-se alguns anos ali, poucos anos, 2 anos, não cabia mais aluno na sala, era uma loucura. Eu comecei a dar aula em mais de uma unidade da Reebok, são 2. Eu passei a dar aula nas 2, passei a dar aula na First e começou a aparecer convites. E as pessoas, aí 2 alunos até, um aluno e uma aluna, falaram, Paulo, você precisa levar essa sua aula para a rua. Não é justo você ganhar tão pouquinho, porque é o que a academia pode pagar mesmo, qualquer uma. E ficar só aqui, você é uma coisa diferente. Essa tua aula não é uma aula de yoga igual às outras. Você já pensou, vamos pensar juntos, aqui eu lembro dela ficar comigo na mesa lá fora, na Reebok, em levar isso para algum lugar. Como ela chamava? Essa aluna, eu esqueci o nome dela, faz muitos anos. Ela tem o Renato. O Renato, eu lembro que eu mantive contato com ele mais anos. E ela ficou comigo, ela foi embora do Brasil há muitos anos. E aí ele falou, Paulo, vamos pensar, que você pensa num parque. Aí eu falei, então Ibirapuera. Aí eu falei, gente, toda terça às 18, se não me engano, eu vou dar aula lá no Ibirapuera, gratuita. Então, vocês estão me apoiando? Vai lá, então, me dá uma ajuda de estar na minha aula. Então, a gente vai. Aí, comecei numa terça, foram 20 alunos dos meus, e acho que chamou o primo, chamou a tia, foi. Dei a aula, eu não tinha nada, fui lá, dei a aula e fui embora. Aí, na outra semana, eu falei, gente, eu vou levar um aparelhinho de som. Então, porque a minha aula é com músicas muito bonitas. Isso é que ano, mais ou menos? 2012, talvez. Enfim, aí não lembro datas, que são muitas e eu fico muito emocionado de lembrar. Eu sei que eu cheguei, aí eu comprei um dockzinho da Philips e coloquei o iPod, assim, e era aquele sonzinho xoxo. Na segunda aula, já tinha quase mais de 50 alunos. Falei, meu Deus do céu, quanta gente. Aí na outra aula, na terceira aula, tinha mais de 300 alunos, lotou o Manequinho Lopes da primeira coluna até a última. A hora que eu cheguei lá, eu fui parando o carro, parei no estacionamento lá embaixo, no portão 7 da República. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa bem na hora da minha aula. Era a minha aula. É assim. E aí as pessoas, Paulo. Eu cheguei e falei, gente, eu não parava de chorar, que eu sou muito emotivo, né? Chorei. Falei, gente, eu não estava preparado para tudo isso. E aí, é aquele meu somzinho pequeno. Dei aula, as pessoas bateram palma. Aí veio alguém do Ibirapuera e falou, olha, meu querido, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou o Paulo, eu estou dando uma aula de yoga que eu desenvolvi e eu estava até meio trêmulo, né? Não estava acostumado com tudo aquilo. Enfim, aquilo virou uma loucura. Na outra aula já tinha mídia. Aí, através daquilo, eu ia fazer... Aí, alguém falou, e a tua aula tem que ter um nome. Alguém falou, isso não é uma aula de yoga. Eu falei, como que pode? Aí eu coloquei no Google na época, nem tinha rede social direito, eu acho. Eu nem tinha nada com... Era Paulo ali. Não tinha seguidor nenhum, não tinha nada. Aí eu fui pesquisando nomes. Um dia, descendo aqui na First, na Consolação, parei o carro. Eu quero tal nome. Eu coloquei Super Yoga separado com Y.
na hora deu que tinha uma loja de Super Yoga lá em Miami, uma loja de roupa. Falei, ai, que pena, esse nome... Eu ficava imaginando as pessoas falando, eu estou indo para aula de Super Yoga. Ah, você conhece a aula de Super Yoga? Ficava pensando, né? Como seria fácil para as pessoas falarem que estavam indo para minha aula. Fui para a First, dei a minha aula de yoga e na saída falei, gente, mas esse nome Super Yoga me parece tão bonito. Será que eu não posso registrar? Aí coloquei assim, Super Yoga, como está no meu braço. Tudo junto com I. E aí não apareceu nada, nem no Google, nem no Instagram, nem lugar nenhum, nada de Super Yoga. Falei, tá aí o nome, Super Yoga. Eu peguei, liguei pro amigo meu, Tiaguinho, lá em Três Pontas. O pai dele é advogado. Falei, registra de algum jeito, eu não sei como é. Registra esse nome Super Yoga como meu nome, como uma coisa minha. Ele registrou. Na época até registrou. Depois cresceu tanto a empresa, o nome e tudo mais, que eu precisei mudar o registro de como ele fez na época. E virou Super Yoga. Aí eu tive coragem, porque a minha autoestima com relação ao meu trabalho estava muito boa, porque as pessoas estavam me apoiando, né? Eu precisava dessa aprovação. Você se encontrou com a sua melhor versão, que foi sendo construída sem você pensar que um dia chegaria naquilo. Não pensava nada. Mas um dia a cortina abriu e falou, você é o Super Yoga, exatamente. Né? E aí, a mídia veio, e aí, Paulo, o que é isso? Eu falei, isso é Super Yoga. Eu falei assim. Aí, nossa, quando eu falei aquilo, me deu uma sensação muito boa. Porque agora eu tinha uma coisa minha, que eu tô trabalhando a vida inteira, né, pra ter, mas não pensava em nada, não achava que ia ser desse tamanho. Aí, nesse meio, foi tudo muito rápido, alguém que me conhece de Belo Horizonte, que eu morei em Belo Horizonte na época da ginástica, que trabalhava na rede Bodytech, uma pessoa importante, ligou para um dos donos da Bodytech e quem manda na Bodytech, o Dudu. Falou, olha, você está perdendo, tem um cara aí em São Paulo, não é possível que você não conhece. Ele falou, eu já vi alguém falar dele, não conheço, o Dudu falou. Ele vai lançar um método que se chama Super Yoga na Reebok, que é sua concorrente. Você vai deixar? Aí, nisso, eu tinha acabado de fazer um super material na Reebok de lançamento da aula. Fizeram um trabalho lindo, de primeiríssima categoria, coisa mais linda ficou o material. E a hora que eu vi, eu chorava, porque tudo eu choro, né? Aí ele pegou, nesse mesmo dia, ele me ligou, falou, Paulo, aqui é o Dudu, sou coordenador, diretor-geral da Bodytech, eu queria te conhecer pessoalmente, a fulana Bia. A Bia falou de você, lembra da Bia? Eu falei, lembro da Bia. A Bia falou que eu preciso encontrar com você. Você pode vir aqui na Bodytech Iguatemi agora ou mais tarde? Fui para lá. Cheguei lá, ele me fez uma super proposta. Eu falei, eu sei que você está lançando o método na Reebok, só que a gente não vai deixar, a gente quer você aqui. Você quer vir para cá? E eu falei, não posso. Eu falei, já fizeram material lá, já vai lançar. E eles me ofereceram muita coisa na Reebok para ter isso lá. Até um estúdio com o meu nome no Shopping Cidade Jardim eles ofereceram, sabe? Ia chamar Super Yoga Paulo Junqueira lá, porque ele queria que eu ficasse vinculado à Reebok. Uau. E aí, o que aconteceu? Ele me fez uma outra proposta ainda melhor e na época eu fiquei sem saber o que fazer da vida e rezei, que eu sou muito de rezar, rezei, falei com pessoas próximas, o que eu faço da vida? A proposta era, pela Bodytech, eu expandi isso para o Brasil inteiro. Uau. Porque a Bodytech tem no Brasil inteiro e a Reebok só tem em São Paulo, no Brasil só em São Paulo. Aí você conseguiu. Eu peguei e falei, eu chorava tanto, a minha coordenadora Lê, aquela do primeiro dia. Que falou, meu Deus. Eu chorava tanto. Eu subi no escritório dela, eu falei, Lê, o que eu faço agora? Ela falou, Paulo, vai, porque lá você vai crescer realmente muito mais. Daí eu fui para lá e lancei o Super Yoga lá, foi também um super material, me deram muito apoio e ali eu consegui dar curso de formação para sei lá quantos instrutores já ali na Bodytech e o diferencial é que era um yoga próprio para academia. Era isso que eles identificaram, que não era uma aula de yoga, aquilo que eu falei um pouquinho antes para você, não era nada convencional. Clássica. Exatamente. Apesar de eu ser uma pessoa, até onde eu consigo me enxergar, eu sou muito clássico, eu sou muito convencional, eu respeito muito tudo, porém aquilo ali realmente era uma coisa diferente que eu estava oferecendo. Desculpa, a junção, o yoga é a grande base, claro que sim. Mas ali eu coloquei uma movimentação, que então é aquilo que eu falei, que eu fazia lá atrás, e que veio da minha formação em educação física e como atleta. Eu queria fazer aquilo, eram os pranayamas em movimento com o corpo. Não era só pranayama feito só com o nariz. Era pranayama feito com o corpo inteiro, e isso era uma inovação, porque isso não existe no mundo, e não existe até hoje. Então eu consegui, por obra de Deus, eu falo...
eu nunca fiz isso sozinho, porque como que eu faria isso sozinho? Imagina se eu vou ter uma... Eu falo que ninguém consegue fazer nada se você não tiver uma conexão espiritual muito grande. Eu falo que Deus me abençoou muito, Deus me deu um presente, porque eu poderia ser um bom professor por aí, como muitos são. Tem muita gente muito boa por aí, que às vezes não teve a chance de mostrar o seu trabalho e Deus me deu. Então eu me senti muito escolhido, sabe assim, presenteado. Sim. Eu falei, porque Deus me deu uma chance de poder mostrar uma coisa que muita gente também cria coisas muito boas por aí. E às vezes não tiveram, de repente, a persistência que eu tive, a força que eu tive. Eu nunca desisti. Eu sofri muitas críticas, muitas críticas. Eu passei por... O mundo do yoga é muito fechado. E como um brasileiro relativamente novo, quando eu lancei, né, que faz 15 anos, quase isso, eu acho que, não, 12, sei lá, que lancei com o nome, como um brasileiro pode lançar, mexer no yoga, pode fazer uma coisa dessas e ficar desse tamanho. As pessoas foram assistindo, eu fiquei na mídia o tempo inteiro, em todos os canais de televisão, em todas as revistas, capa de revista, sites, Instagram, tudo começou, os artistas, né, eles gostam, né, as blogueiras, era aquela onda de blogueira, todo mundo nas minhas aulas, querendo saber o que é, nossa, essa aula de yoga mais alegre, com músicas conhecidas, com outras falas mais motivadoras, que são as falas das artes marciais, que eu venho disso. Uhum. Então, eu motivo, eu meio que... Eu não vejo, por exemplo, o ahimsa como você não chegar no seu limite, muito pelo contrário, eu gosto de que o aluno vá no seu limite e ali ele acesse realmente essa conexão com o prana. Ali sim mora o prana. É quando você vai no seu limite, ali você tem que despertar. Não tem como você não despertar o prana ali. Então, eu não economizo os alunos. Vocês respeitam? Sim, porque o Super Yoga é feito em base do respeito, da segurança. Eu selecionei 160 asanas, que são aqueles que quase todo mundo pode praticar. Os outros mais de 1000 não tem no Super Yoga, porque não é para todo mundo. Isso era uma das coisas que eu percebia nas aulas de yoga. Posturas extremamente complexas, difíceis para a grande maioria, principalmente para os adultos. Eu falava, isso não está certo, isso afasta os alunos. O aluno chegava nas salas de aula, às vezes chega 2 minutinhos atrasado, um professor sentado em Padmasana, em Ardha Padmasana, né? Acho que quem é do yoga vai saber o que eu estou falando. Eu nunca quis isso, ficar sentado com uma postura que o aluno já, na primeira postura, o aluno já não consegue fazer. Na primeira postura da aula, o aluno vai sentar no seu mat, vai ver o professor sentado em lótus, para quem não sabe o que eu estou falando, em Padmasana, ele vai tentar, ou ele vai se machucar, ou ele não vai fazer, e ele vai xingar a aula inteira, porque é isso que eu vejo, e ele não vai voltar, porque a maioria não volta. Vai voltar, sim, 5, 6 alunos que vão, ou que têm flexibilidade, ou que vão gostar daquilo. E eu falava assim, gente, eu não posso estar sentado numa postura, se o aluno chega 1, 2 minutos atrasado na aula, que não seja acessível para ele. Então, as minhas aulas começam na postura do diamante, né, sentado sobre os joelhos, sobre os calcanhares, ou pernas cruzadas em Sukhasana, como um índio, ou pernas estendidas à frente, em Dandasana. Que todo mundo, ou você pode fazer uma, ou você pode fazer a outra, e você pode... As 3 posturas, as 3, alguém vai poder fazer, então não assusta. A minha aparência não não criticando ninguém, mas a minha aparência é normal. Eu sou uma pessoa que a pessoa entra lá, o cara é forte, de academia, é um atleta, eu não tenho aquela aparência fechada, eu não sou uma pessoa, apesar de eu ser sério, eu não tenho uma aparência sisuda, eu tenho uma aparência, acho que leve, de atleta, de academia. Então, isso tudo, as pessoas começaram a se identificar comigo e chegavam nas minhas aulas, sabiam que elas podiam sentar numa das 3 posturas, então não assustava. Não tem nada de difícil. Eu falo no Super Yoga, tem intensidade, nenhuma complexidade. Não tem posturas de extrema flexibilidade, tem mais de força, porque eu sou, desde que nasci, uma pessoa voltada para a força. É isso que eu quero despertar nas pessoas, e as pessoas sabem disso. Ontem à noite eu dei uma aula e eu falei, gente, isso aqui é um preparo para quando você abre a porta da nossa sala, vai embora para a vida, que você seja pronto para a vida. Essa é o desafio, né? Isso aí é a minha missão. Você estava perguntando lá no começo, minha missão é fortalecer as pessoas de verdade. Porque se ela precisa pegar um ônibus, ela consegue subir. Se ela precisa pegar um metrô, ela consegue descer a escada e subir. Se ela fica viúva, como a minha mãe ficou viúva, minha avó ficou viúva com 25 anos, mulheres que ficam às vezes viúvas, e muitas ficam, né? Porque às vezes nós homens, a gente dura às vezes um pouco menos, bem menos.
as mulheres às vezes ficam sozinhas. Eu pensava, o que eu posso fazer para essas mulheres, quando tiver com 70, 80, 90 anos, estarem fortes? Eu falei, eu sei o que fazer. Eu tenho conhecimento para isso, eu tenho estudo para isso, eu tenho ferramenta para isso. Então eu pensava nessas mulheres que eu via lá em casa, a minha mãe e a minha avó, com algumas dificuldades físicas, que elas não vêm de uma geração de treinar, de fazer atividade física. Então às vezes você tem que subir num armário, uma senhora sozinha em casa, às vezes ela não consegue subir na escadinha e pegar uma coisinha lá em cima. Eu falei, as minhas alunas vão conseguir. Eu pensava nisso, o que eu vou fazer? Os meus alunos vão conseguir trocar um pneu, velhos. Eu falei, eu tenho uma ferramenta que se chama yoga, que é a mais poderosa que que eu conheço. Eu sou formado em educação física, em yoga, em fisiologia. Eu sei o que eu estou falando. Eu fui atleta, sou até hoje. E eu vejo o yoga como o sistema mais maravilhoso que tem na face da Terra. E o que eu queria levar era o que era possível para todo mundo, de forma que aquilo fosse um instrumento de fortalecimento físico e mental. Onde entra as artes marciais nisso? Quando eu instigo o aluno, eu provoco o aluno. Você pode ou você não pode. Você quer ou você não quer. Eu sou muito assim, sabe, de falar, eu seguro um aluno chaturanga, você vai desistir de você? Sabe assim, eu tenho frases assim que o pastor fala, não vou desistir de mim. Então, eu sempre coloco coisas que estimulam o aluno, que provocam o aluno, sempre de forma positiva. E a questão da educação física na minha vida e no Super Yoga é o cuidado que eu tenho em fazer um aquecimento que prepare o aluno para a aula, um resfriamento, um relaxamento no final, também que devolva ao estado de paz e tranquilidade. Não só um Shavasana, mas eu coloquei elementos da educação física de segurança. Eu coloquei coisas que não existiam, que eu não via. Eu via alunos se machucando em alguns métodos, algumas práticas, que eu falei, eu não posso machucar os alunos, porque aí vem de encontro aquilo que eu falei lá atrás. Não é a pessoa que eu mais amo, mas é alguém que alguém mais ama. Eu vou devolver esse aluno machucado? Nunca nessa vida. Então eu falo para as pessoas que se formaram comigo, não machuque ninguém, não constranja ninguém, não espere um aluno sentado em Padmasana, porque não é para todo mundo, não faça uma outra coisa, invertida sobre a cabeça. Tem na aula? Dificilmente. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Isso é para algumas pessoas. Primeiro eu preciso entender se o aluno tem alguma doença crônica, que ele não possa, inflamatória. Eu preciso entender se ele tem postura, se ele tem coluna para tanto, não é se ele tem pressão alta ou não. Então eu preciso entender se ele tem problema ocular ou não. Eu preciso saber deste aluno. Como é que eu dou uma aula numa academia para uma sala de 50 alunos se eu conheço às vezes só um? Eu vou dar uma invertida sobre a cabeça e é minha responsabilidade como professor. Não existe. O que eu assistia nos métodos, não criticando ninguém, mas falando da parte científica que eu trouxe para o Super Yoga, primeiro eu conheço todo mundo que está na minha sala, primeiro eu quero ver exame, primeiro eu quero entender se o aluno pode, eu vou fortalecendo esse aluno fisicamente, depois de, que dia que vai ter invertido sobre a cabeça? Vai ser o dia que todo mundo puder. Porque se na minha sala tiver 30 alunos, só 20 podem, por que eu vou dar uma coisa que só 20 pode e os outros 10? Vão ficar olhando, vão ficar frustrados, vão ficar com vontade? Não vão ficar. A hora que todos nós juntos, isso que eu vejo que a palavra yoga é união, ou é assim, é para você e para você não? Eu escolho alguns e outros não. Não. Todo mundo, na minha sala, com o meu método, todo mundo. E todo mundo sai feliz, porque ninguém sai frustrado. Não tem uma postura que eu faça lá na frente e me exiba e as pessoas batem palma. Porque palma para mim, eu não estou ali para ser aplaudido. Eu estou ali para trabalhar junto com as pessoas. Para ser aplaudido, eu posso cantar, eu posso dançar, sei lá o que, né? Na minha aula, não. O yoga não é para isso, muito menos o Super Yoga. Então, os alunos sabem disso, que eles não vão chegar na minha aula e não vão passar vergonha. Não vai ter ali as 3 bonitonas da frente que fazem tudo, as 2 puxa-sacas do professor que fazem tudo, o outro bonitão que é todo gente? Forte, e vai lá e ele arrasa na chaturanga, ou sei lá, qualquer outra postura de força. Não. Todo mundo junto, todo mundo bem. O que é bonito é que você trouxe 2 correntes ancestrais, né? Tanto as artes marciais como o yoga, que são desenvolvidas, inclusive, em monastérios, né? Sim. Mais a corrente das artes marciais. E você conseguiu traduzir para esse mundo que nós estamos vivendo. O mundo de competição, o mundo de guerra, o mundo de depressão, né? O Brasil ainda é campeão nos índices de depressão, de suicídio, de estresse, de burnout. Você conseguiu fazer isso chegar num centro como São Paulo, que é uma metrópole gigante na América Latina. Sim. Mas o que você acha que fica para esse aluno dessa coisa que foi criada em tempos imemoriais, assim? O que ele recebe como... Você falou um pouco também da sua espiritualidade, de rezar. O que apesar do método ser todo encaixado e propício para que não haja
enfim, que ninguém se machuque, ou que não haja esse distanciamento entre mestre e aluno? O que você acha que fica dessa coisa que vem de um outro tempo, que eu estou entendendo que você recebeu esse pacotinho e falou, olha, cria aí. O que fica é uma coisa que a gente falou um pouquinho antes ali fora. Eu consigo, bom, eu imagino que eu consiga acessar o mais profundo e a espiritualidade através da presença do Zen, do Zen, do verdadeiro Zen, que está presente, foi o que o Jackson falou ali fora. Eu adorei, que me chamou a atenção para poder falar isso agora. Estar presente no momento presente. Quando você está presente no momento presente, então você está em estado Zen, você ativa, você acessa o mais profundo em você. Você acessa a espiritualidade que às vezes eles nem sabem o nome. Muitos deles não sabem. Nossa, Paulo, eu vi uma imagem, eu senti uma coisa, senti a presença. Isso é a espiritualidade que não tem nome. Vontade de chorar. Vontade de chorar todos. Eles choram no final da aula, todos. Eu começo a assistir a transformação deles sem falar o nome de nada. Sabe, eu não cito nada, mas eu trabalho o tempo inteiro. E eu trabalho muitas vezes de olhos fechados. Eu tenho alguma coisa que eu não sei também explicar. Hoje eu sou espírita, então eu consigo entender um pouco mais. Sempre fui católico, continuo católico, um católico espírita. Eu tenho uma coisa de conseguir enxergar até com os olhos fechados às vezes. Eu sinto calor, eu sinto coisas assim, e eu falo que eu nunca trabalhei sozinho. Como a gente está falando um pouco agora de espiritualidade, eu posso dizer que eu nunca me sentei ou estive à frente de uma turma sozinho, porque eu não daria conta daquele povo todo. Que você já viu algumas coisas. Às vezes eu olho, eu consigo enxergar lá no fundo daquela multidão, eu não deixo ninguém sair. Porque eu consigo, de algum jeito, eu acho que, quando eu estou ali, eu acho que tem uma corrente de gente em volta de mim ali que abraça esse povo todo. Porque eu fico de olho em todo mundo. Porque como eu não faço nada, geralmente eu levo instrutores comigo que demonstram quando precisa. Mas a minha aula, o método ele é muito claro. Ele é muito... tudo que é para fazer exatamente aquilo que eu falo. Coisas que eu aprendi nas artes marciais. Então, assim, pé direito entre as mãos, pé esquerdo entre as mãos em frente ao coração, mãos acima, só falo isso o tempo inteiro. Mãos no coração, mãos acima da cabeça, testa, coração, eu vou falando. Não tem outra coisa, é só aquilo. E a pessoa vai entrando em meditação ativa. Uma vez que ela entra em meditação ativa, imediatamente ela entra em conexão com o espiritual. Porque ela vai baixar toda a guarda material, ela está num processo de respiração sincronizada com o movimento, então ela começa, ali baixa cortisol, ali a ansiedade vai embora, ela começa a entrar, ela começa a ficar gostosa, ela começa a ficar aquela sensação boa. Como não tem postura difícil, a aula é fluida, então o tempo inteiro é isso, aquilo, uma postura encaixada na outra. Até vai um dia lá para você já sentir isso. Uma postura encaixada na outra, uma postura encaixada na outra. E não paro a aula para explicar nenhuma postura, porque não tem nenhuma postura difícil. Então não tem aquele momento, gente, agora, para aí um pouquinho, eu vou aqui na frente mostrar e vocês vão acompanhar. Não, o tempo inteiro eu vou falando. Mesmo quando eu dou alguma coisa um pouquinho mais elaborado, a condução tem que ser clara para o aluno não perder a conexão. Então, não tem conversa entre os alunos, não tem conversa entre eu e os alunos, eles comigo. Às vezes, algum aluno, eu sinto que ele quer falar alguma coisa, eu já puxo a respiração, a condução fica mais forte, porque eu não quero que esse aluno fale e quebre o efeito da sala. É uma meditação. Meditação. Então, muita gente fala, Paulo, agora eu consigo meditar. É uma meditação em movimento. É uma meditação ativa que vem lá de trás do Osho. E eu coloquei num formato muito diferente. Então, as pessoas elas ficam num estado que elas não sabem nem explicar. E é isso, porque elas estão presentes no momento presente, de repente, naquele dia, só naquele momento. E aí, o que elas levam para elas? Eu falo, gente, isso aqui é para vocês usarem na vida. Sabe lá na vida, quando vocês estão com algum problema, estão ansiosos, estão isso, estão aquilo? Lembra da respiração nossa, mais forte? Às vezes o Jai, eu ensino ali. Sabe aquela respiração que tem o som do mar? Eu falo tudo muito simples, eu não falo o nome. Ontem eu ainda dei aula em sânscrito. Ontem eu falei, eu estava com vontade de falar. E eu fui falando todas as posturas, falei todas as posturas em sânscrito. Mas no meu dia a dia eu não falo. Tudo em português, postura da cadeira, do triângulo, da lua, meia lua, eu vou falando assim. E aí eu falo, quando estiver naquela situação tal lá da vida, respira assim, ó. Inspira 4, expira 8. Aí eu vou ensinando assim. Então eles levam para casa essas receitinhas que a gente tem na aula e vai funcionando. E uma coisa que eu gostaria de falar, que me chamou a atenção, você falou de São Paulo, da vida atual, de tudo isso. Uma coisa que eu percebi lá atrás é que os alunos tinham uma entrevista que eu dei lá no comecinho.
alguém me perguntou assim, Paulo, se o aluno tiver apenas 1 hora no dia para treinar, para ir para academia, e ele escolher praticar o superior com você, ele está fazendo tudo que ele precisa de uma academia? Ele pode trocar a academia pela tua aula? Eu falei, com certeza absoluta, porque a ideia era esta. Eu desenvolvi um produto que hoje é visto também como um produto, falando de business, que as academias falam, nossa, isso é muito interessante. Eu tenho uma professora no Rio de Janeiro que se formou no Super Yoga, que fala, Paulo, eu não posso falar para os alunos o quanto isso aqui é completo, porque se eu falar, as outras aulas que eu dou, eu não vou dar mais, eles vão fazer só, eles já amam vir para o Super Yoga. E se eu falar que aqui tem tudo, porque tem um método, um treino de força, de espiritualidade, de flexibilidade, de consciência física, mental, de meditação, é tudo. Eu estudei. Combo. É um combo. É muito legal. E assim, eu fiz questão de estruturar isso e eu estruturo isso até hoje. É como, é uma coisa que não acaba. Todo dia eu estou estudando, Sim. todo dia eu estou colocando alguma coisa, um experimento. As cobaias continuam, porque ali eu vou testando coisas o tempo inteiro e hoje com muita experiência, né? Hoje eu tenho 35 anos de profissão, comecei a dar, tô com 53, fiz a semana passada. Eu presto muita atenção em tudo. Então, eu quero que o aluno saiba que se ele for para minha aula, muitos vão... Gente, a atualidade é a seguinte, as pessoas vão de reloginho na aula para medir quantas calorias elas queimaram, elas querem saber tudo, né? Então, elas estão ali olhando. Então, elas terminam a aula e falam, Paulo, 800 calorias? Não é possível. Falou, é possível, porque é um trabalho de força, né? O tempo inteiro, é uma postura na outra, uma postura na outra. Não esquecendo jamais, que é um yoga, que tem espiritualidade, que tem meditação, que tem respiração, que tem pranayama. Só que eu acho que eu falo que eu ganhei de Deus, não sei nem explicar como eu consegui juntar tudo isso para que as pessoas se sentissem realmente completas naquilo ali. E quem entende do assunto, que são pessoas que me contrataram, fala, Paulo, realmente é um produto que a gente pode vender como muito completo. Então, porque contém uma chama, contém uma energia, né? Muita. É isso que é interessante, você é uma alquimia. Na verdade, você mexeu com forças que já existiam, que estão aí, que vêm inspiradas pela natureza, que têm um impacto no organismo da pessoa, nos órgãos da pessoa, porque não é só a postura que você vê, ela transforma você por dentro, ela mexe com a sua Kundalini, ela mexe com a sua energia. Você mexeu com força, você fez uma alquimia, e é muito interessante, porque é uma alquimia democrática, laica, né? Você, é para todos, né? Para todos. Porque assim, eu gosto muito do hinduísmo. Eu falava assim, eu posso praticar em casa. Sempre tive tudo que eu preciso em casa. Minhas imagens, meus mantras, meu tudo em casa. Para mim. Mas eu nunca quis colocar aquilo para os outros. Eu precisava entender o que o outro, se o outro quer aquilo. Foi aquilo que eu te falei lá fora. E quando eu entendi que aquilo podia ser só meu, para a espiritualidade minha do jeito que eu quero trabalhar, ela é minha. Eu não preciso, não porque eu tenho um microfone na minha frente ou qualquer coisa que seja, que eu preciso colocar isso para o aluno. Então, eu cuidava muito disso. De não colocar isso, olha, você não tem que cantar mantras. Se eu quiser eu cantar mantra, eu canto o meu mantra, eu entoo o meu mantra, eu faço o que eu quiser com tudo isso. Mas se o aluno falou, Paulo, existe, já teve. Muitos alunos falam, Paulo, tem um mantra. Aí eu sei falar, tem, faça esse. Eu sei ensinar isso para o aluno que buscou isso em mim. Mas na aula não tem, porque eu percebia que muita gente não queria. Alguns queriam e muita gente não queria. Então eu falei, como que eu vou trazer esse povo para a atualidade, para o 2025? E fazer com que esse povo faça tudo que eles precisam, aqueles que... Tem uma coisa que eu falo no curso, eu vou tentar falar como eu falo. O aluno tem uma coisa, o aluno vai até você porque ele quer alguma coisa com você naquela aula. Então ele tem uma coisa que você tem que atender, o que o aluno quer, o que o aluno precisa e aquilo que você identifica também que o aluno precisa e que ele nem sabe que precisa e aquilo que você também quer colocar na sua aula. Então, são 4 elementos ali, o que ele foi buscar, então ele tem que ter. Que aí ele volta com satisfação naquilo. Lá, estou encontrando, eu saio suado, eu saio isso, eu saio aquilo. Ele buscou isso. Tem aquilo que ele precisa. Fala, nossa, eu sou muito ansioso. Será que isso aqui me ajuda? Tem a parte física, que eu falo que é a primeira, né? Que eles querem ficar com o corpo bonito, querem isso, querem aquilo. Tem a parte da ansiedade. Eu sou muito ansioso. O médico falou que às vezes pode me ajudar na depressão. Isso pode me ajudar. Isso, então, que ele identifica que ele precisa. E tem aquilo que você olha no aluno e fala, nossa,
ele precisa disso e ele não sabe que... Aí você é um técnico, você é um profissional que olha e fala, esse aluno precisa trabalhar não só a parte física dele, como a mental, como a espiritual, então esta aula eu consigo trabalhar. E tem aquilo, desculpa, faltou um elemento aqui, são 4 elementos, é aquilo que o aluno vai buscar, aquilo que ele acha que ele precisa, aquilo que, lembrei, que você identifica que ele precisa e aquilo que também é a extensão sua. Você também precisa, você também é um ser humano, você também tem que se sentir satisfeito na aula. Você não pode sair dali frustrado, nossa, eu gostaria de ter dado postura tal, gostaria de ter feito tal coisa, falado tal coisa. Se você não se realiza no seu trabalho, você também não volta com alegria. Então eu penso que você tem que estar num combo de felicidade para todo mundo. Todo mundo tem que estar bem nessa história, exato. É você, é o aluno, é o lugar que você trabalha, é o que a atualidade pede. Não adianta a gente virar os nossos... O seu instrutor, né? Exato. Sim. Não adianta virar de costas para a realidade, gente. A realidade está aí, as pessoas querem ter um corpo bonito, elas querem ser saudáveis, elas querem ser veganas, elas querem ser espiritualizadas, elas querem tudo isso. Sim. E Paulo, quero te dizer que eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite para mim, meu Deus do céu, felicidade é minha. para participar Imagina. da Virada Zen. Pra gente, assim, é uma alegria imensa ter uma pessoa como você lá. Eu te E aí eu agradeço. queria que você contasse um pouquinho como é que vai ser sua aula no parque, principalmente para aquelas pessoas que nunca praticaram, né? Que a gente quer ver todo mundo lá com a gente. Ótima pergunta. Então, conta aqui para nós. A aula vai ser assim. Eu vou olhar na cara daquele povo e vou sentir quem está ali, porque é o que eu faço todo dia nas minhas aulas. Eu me sento à frente da turma, eu tenho... o método é um protocolo, né? Método, ele é baseado em protocolos. Sim. Então, existem os protocolos que eu sigo e que, inclusive, o mais importante deles é a segurança. Só que a hora que eu me sento ali na frente, às vezes eu espero que vá na minha aula você e ele. Não, vocês 3 não vão e vão outras pessoas que eu não sei quem são. Então eu não posso ir com uma receita de bolo exatamente pronta e fazer esse povo comer esse bolo, não. Eu me sento na frente da sala, como eu me sento todos os dias, e eu olho para todo mundo. Depois que eu olho, pode ter uma pessoa, pode ter 10 mil. Eu consigo sentir. Isso é um dom que eu tenho, Sim. graças a Deus. Acho que eu me coloco à disposição. Eu não estou ali para, vou ficar lindo aqui na frente, vou fazer isso, vou fazer aquelas fotos minhas, vão ficar nada disso. Ali eu estou um instrumento. Então eu vou olhar para as pessoas, eu vou sentir as pessoas e vou entender quem está ali. Então o que eu estou preparando é exatamente acessar, fazer com que essas pessoas acessem o mais bonito delas. Não tem nada elaborado, assim, vou fazer. Não. Tem um limite de idade, por exemplo? Não tem limite nenhum. Ou de físico? Não tem, porque eu dou a aula de acordo com o público que está ali. De repente é um público que tem 30 atletas, aí vai ser uma coisa. Aí tem 30, como eu tinha uma turma de 200 pessoas acima de 70 anos, já tive. É outra coisa. Como já dei aula para pessoas que vão se preparando para as Olimpíadas, ou pessoas que são bailarinos, ou eu dava aula uma época para lutadores de jiu-jitsu na escola do Gracie. Até eles foi sócio meu de uma academia que eu tive aqui. Então chegava lá, por que eles gostaram daquilo lá? Porque ele falou, Paulo, isso aqui é mais pesado que o jiu-jitsu. Meu Deus, isso aqui eles adoravam. Só tinha um homem na turma. Aquele monte, né, do jiu-jitsu. Como tem no Teatro Municipal de São Paulo, para bailarinos. Como tem em vários lugares. E eu não posso contar uma coisa. Eu consegui uma coisa, depois da virada, eu vou fazer uma coisa que nunca teve no Brasil. Eu vou estar num lugar que nunca a gente conseguiu chegar. Porque eles olharam para o Super Yoga e falaram, isso aqui é muito próprio para... Eu não posso contar porque eles não divulgaram, é uma coisa muito fechada. Sim. Porém, daqui a pouco eu vou poder divulgar onde eu consegui levar o Super Yoga. Porque eles falam, meu Deus do céu, a gente tinha vontade de trazer o Yoga para cá, mas quando a gente falou, eles não quiseram muito questões religiosas, viu? Fala, a gente não quer nada que seja... As pessoas não entendem. Então, por não entender, a primeira coisa que elas falam é o que elas não entendem. Isso aqui é isso, é aquilo, sem saber. Precisa encontrar alguém que dá essa porta de acesso para ela ficar confortável. E aí, eles falaram... Aí, uma pessoa que trabalha nessa instituição gigantesca começou a fazer aulas de Super Yoga, acho que na pandemia, até online, de personal com um professor da minha equipe que dá aula, ele dava no Rio de Janeiro, hoje ele está em Trancoso. E essa pessoa, eles se conheceram, ele falou, meu Deus do céu, isso aqui é o que a gente precisa lá nesse lugar que eu vou falar no futuro. E aí eles entraram em contato comigo,
super interessante. Eu falei, meu Deus do céu, olha onde estamos chegando com isso. E, como eu te falei, eu não imaginava nada disso. Nunca foi uma coisa, fez um plano e isso vai ser assim. Não, a coisa foi indo porque eu me coloco à disposição dos lugares onde eu estou. Você espera uma coisa, eu sento ali e sinto se aquilo é outra coisa. Eu já fiz gente de tudo quanto é tipo, já dei aulas em lugares que era uma música mais popular que eles queriam, eles tiveram, e entraram em transe com tudo aquilo, e eu também. Já dei aula em lugares muito fechados, mais clássicos, fora do Brasil. Gente, eu dei aula uma vez para Chandon, em Mendoza, era logo depois da minha aula, o povo estava tomando champanhe, tomando vinho, era lançamento de um produto deles. Olha que interessante, ou seja, e como já dei aula em lugares assim, até na Índia, que não tinha nada vínculo com nada, né? Ou seja, então eu consigo transitar, eu acho que a inteligência da coisa é você não se impor, é você participar. Não se limitar, não rotular. Não, você não excluir. Participa, não. Você tem que abraçar, não é isso que o yoga fala, não é a união. Sim. É ou não é, gente? É o relegário. Porque se não for, eu chego lá cheio de marra, falo, meu negócio é esse, você quer? Tudo bem, não quer? Não é nada disso. Eu chego lá e sinto quem que está aqui. Então, vamos junto fazer esse negócio acontecer. No começo da aula eu sempre falo, olha, gente, a gente está junto nisso aqui. E as pessoas se sentem confortáveis, elas se sentem abraçadas, porque eu estou ali para abraçar, é o que eu quero. Eu peço para os professores falar, gente, abraça os alunos no começo, no final da aula. É um ser humano que, às vezes, pegou um trânsito dificílimo para chegar até você. Tem um problema em casa. É tudo, né, gente? Até tem que ter muito respeito por isso. Que lindo. Muito bom. Paulo, então a gente vai encerrando aqui. Quero deixar o convite para todo mundo que está nos ouvindo para não perder essa aula. Eu Vocês vou sentiram, lá. hein? Horácio, você estará lá. Vou levar meu tapetinho. Isso mesmo. A aula do Paulo vai ser no domingo, de manhã, lá no Parque Ibirapuera, no dia 26. Então, só vem com a gente. Nossa, vai ser uma alegria. Vai ser muito bom. E o Paulo vai preparar a gente para um dia inteiro de atividades ao longo daquele dia, que vai ser o fechamento dessa festa tão linda. E vai ter atividade o dia todo. O dia inteiro, show com orquestra, meditações conduzidas. A ideia, foi bom você DJ, falar sobre isso. Respiração. A ideia é realmente a gente preparar as pessoas, a gente como professor, para viver com alegria, com facilidade, né? Poder viver um dia inteiro de atividades, isso que é a nossa função. Tá com a família, com quem ama. Exatamente. Ô, Paulo, você quer dar um recadinho para quem vai te ver lá no Parque Ibirapuera? Eu quero dar um recadinho. Eu olho para algum lugar, eu nem sei para onde eu tô. Eu não olhei hora nenhuma para a câmera. Eu procurava, agora vai. Eu não sabia se eu olhava na TV, se eu olhava... Fala gente, desculpa, eu não olhei para ninguém. Enfim, o recado é o seguinte, gente, sejam felizes até o dia da nossa aula e depois dela principalmente, porque a gente é passageiro aqui, a gente não vai ficar aqui, isso aqui não dura quase nada, dura pouco. Enquanto a gente está aqui, que a gente cuide desse templo que Deus nos deu, mas que a gente cuide mesmo, porque o que tem mais importante na vida é a nossa saúde física e mental, tem que cuidar demais da cabeça. Então, se cuidem até o dia da nossa aula e principalmente depois da nossa aula para o resto da vida. É isso. Muito obrigado, bem. gente. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, que aula sem fazer movimento nenhum. Mas todos estamos convidados para conhecer esse Super Yoga, que o que eu vejo é a beleza sua, né? Porque tudo isso se resume ao seu coração. É o que né? E é isso que você recebeu, é isso que você dá. E, né, de um parto que te desconectou com a sua ancestralidade desse feminino, você veio e virou amor, juntando os dois aspectos, o masculino e o feminino, o fluxo, o abraço, a força. E é por isso que você é um mestre. E querendo você ou não. Transborda muito. Obrigado, gente. Foi um pouquinho só da minha história, bem pouquinho, tem muito mais. Obrigado. Espero que volte muitas vezes. Vai ser um prazer. Obrigado, gente. Muito obrigada.